Você já se perguntou por que Deus, às vezes, permite que tudo na sua vida desmorone antes de cumprir uma promessa? Porque Ele deixa que portas se fechem, que pessoas se afastem, que situações fujam completamente do seu controle, antes de te levantar e te usar com poder? Parece injusto, não é? Parece cruel. Mas a verdade é que muitas vezes, antes de Deus te usar, Ele precisa te quebrar. E essa dor que você sente agora pode não ser um castigo, pode ser o início da sua maior transformação espiritual. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que foram quebrados antes de serem usados por Deus. José foi traído, vendido e preso antes de governar o Egito. Moisés foi exilado no deserto antes de libertar o povo. Davi foi perseguido e humilhado antes de se tornar rei. E Gideão foi o improvável, o pequeno, o medroso, o homem que se achava incapaz. Mas foi ele que Deus escolheu para uma das maiores vitórias espirituais registradas nas Escrituras. A história de Gideão começa em um dos momentos mais sombrios de Israel. O povo havia se afastado de Deus. Havia esquecido quem os libertou do Egito, quem abriu o mar, quem derrubou as muralhas. E como consequência do pecado, o Senhor permitiu que o inimigo os dominasse. Por 7 anos, os midianitas devastaram Israel. Eles destruíam plantações, saqueavam cidades e deixavam o povo faminto, humilhado e escondido em cavernas. Era um tempo de vergonha, de silêncio, de medo. Mas era também o cenário perfeito para que Deus mostrasse o seu poder. É sempre assim. Deus muitas vezes trabalha nas ruínas. Quando tudo parece perdido, Ele começa a agir. Porque enquanto o homem se acha forte, ele não se volta para Deus. Mas quando é quebrado, quando perde tudo, quando não resta mais saída, ele olha para o alto e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. É nesse momento que Deus começa a reconstruir e é nesse contexto que surge Gideão, um homem comum, vivendo escondido, tentando sobreviver. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo num lagar, um lugar usado para pisar uvas. Gideão estava com medo, se escondendo dos inimigos, tentando salvar o pouco que lhe restava. E é ali, naquele esconderijo, que o anjo do Senhor aparece e diz: O Senhor é contigo, homem valente. Essa frase é poderosa, porque Gideão não se via como valente. Ele se via como alguém pequeno, insignificante, fraco. E talvez você também se sinta assim. Talvez olhe para a sua vida e pense: eu? Valente? Impossível. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. E é justamente nos fracos que Ele manifesta a sua força. Gideão responde ao anjo com dúvida e desconfiança. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais contaram? Quantas vezes nós falamos a mesma coisa? Se Deus está comigo, por que perdi o emprego? Por que meu casamento está acabando? Por que estou sofrendo tanto? Mas a resposta de Deus é sempre a mesma: eu estarei contigo. Ele não explica o motivo da dor. Ele promete presença, porque a presença dele é o suficiente para transformar qualquer deserto em terra fértil. Deus, então, chama Gideão para libertar Israel. Mas antes de lutar contra os inimigos lá fora, Gideão precisa vencer os inimigos dentro de si. Esse é o primeiro passo de todo aquele que é chamado. Deus não te envia à guerra antes de te purificar. Por isso, a primeira missão de Gideão não é lutar. É derrubar o altar de Baal que estava na casa do seu pai. Um altar pagão, símbolo do pecado e da idolatria que haviam contaminado o povo. E essa é uma das partes mais dolorosas do processo. Antes de Deus te usar, Ele vai te mandar derrubar os altares errados que estão dentro de você. Pode ser o altar do orgulho, o altar do pecado, o altar das feridas não curadas. Ele vai te confrontar com as tuas próprias fraquezas, porque não dá para carregar idolatria e obediência na mesma alma. Deus não compartilha o trono, e Gideão obedece. Mesmo com medo, ele vai à noite, derruba o altar e constrói um novo altar para o Senhor. Você percebe? Deus começa o processo no secreto. Antes da glória pública vem a obediência silenciosa.
Antes da vitória visível, vem o confronto invisível. E é nesse silêncio, quando ninguém está vendo, que Deus forja guerreiros. A unção não vem do palco, vem do deserto. E se hoje você está sendo provado em silêncio, é porque Deus está te preparando em segredo. Depois da obediência, Deus manda Gideão reunir um exército. 32.000 homens se apresentam para lutar contra os midianitas. Mas Deus olha e diz: é gente demais. Você consegue imaginar? O inimigo é poderoso. O exército inimigo é gigantesco e Deus está diminuindo o seu time. Mas Deus explica o motivo. Se vocês vencerem com tantos, vão achar que foi pela força de vocês. Então, Gideão anuncia: quem estiver com medo, pode voltar. E 22.000 homens vão embora. Restam 10.000. Mas Deus ainda diz: ainda é muito. Depois de um teste na água, restam apenas 300 homens. 300 contra 135.000. Parece loucura, mas é assim que Deus trabalha. Quando tudo parece impossível, Ele mostra que é possível. Quando tudo parece perdido, Ele mostra que ainda tem o controle. Ele reduz as nossas forças para que a vitória nunca seja sobre nós, mas através de nós. Talvez hoje você esteja se sentindo como Gideão. Talvez Deus tenha tirado pessoas da sua vida, tenha fechado portas, tenha diminuído suas opções e você esteja dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Mas Ele está te preparando para uma vitória que será tão grande que ninguém poderá dizer que foi mérito seu, porque Deus não divide a glória com ninguém. A batalha então se aproxima e Deus dá uma estratégia que parece absurda. Ele não manda Gideão levar espadas, nem escudos, nem lanças. Deus manda cada guerreiro levar uma trombeta, uma tocha e um cântaro de barro. E à noite, cercando o acampamento inimigo, Gideão dá a ordem: quando eu tocar a trombeta, vocês toquem também, quebrem os cântaros e gritem: espada do Senhor e de Gideão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando os cântaros se quebraram, as tochas brilharam e o som das trombetas ecoou no vale. Os midianitas se confundiram, entraram em pânico e começaram a se atacar entre si. Israel venceu a guerra sem levantar uma espada. A vitória veio da obediência. A luz brilhou quando os vasos se quebraram. Isso é profundamente simbólico, porque a luz só brilha quando o vaso é quebrado. Enquanto o vaso está inteiro demais, a luz fica presa dentro. Mas quando Deus quebra o vaso, a luz que estava oculta aparece e ilumina tudo ao redor. Talvez seja isso que Deus está fazendo na sua vida agora. Talvez Ele esteja quebrando o vaso, quebrando o orgulho, quebrando o controle, quebrando a autossuficiência. Mas o propósito é fazer a luz dele brilhar através de você. E perceba, Gideão não venceu porque era forte. Ele venceu porque foi obediente. Ele não venceu porque sabia lutar. Ele venceu porque confiou. E essa é a diferença entre quem apenas conhece Deus e quem confia nele. Quem confia não precisa entender o plano, apenas seguir o comando. E quando Gideão obedeceu, o sobrenatural aconteceu. Muitas vezes, Deus vai te conduzir por caminhos que não fazem sentido. Vai te mandar fazer algo que parece irracional. Vai te deixar em situações em que tudo parece estar contra você. Mas é porque Ele quer te ensinar a depender, não a controlar. Ele quer que você perceba que o poder dele se aperfeiçoa exatamente onde você é fraco. E quando você entende isso, a dor começa a fazer sentido, porque a quebra não é o fim. A quebra é o começo. A quebra é o processo em que Deus tira o que não presta, o que impede, o que atrapalha o propósito. Ele te esvazia, não para te humilhar, mas para te preencher. Ele te derruba, não para te destruir, mas para reconstruir algo novo. Ele te quebra, mas com as próprias mãos, para moldar de novo conforme o coração dele. Deus nunca quebra por acaso. Toda dor tem propósito. Todo deserto tem direção. E todo vaso quebrado pode ser restaurado pelas mãos do oleiro. Depois da vitória, Gideão se torna juiz de Israel. Mas ele nunca esquece quem ele era antes. Ele sabia que não era um herói. Era apenas um homem comum que um dia foi tocado pela presença de Deus. E é isso que o torna extraordinário. Porque Deus não procura perfeição.
Ele procura corações dispostos. E talvez hoje o Senhor esteja olhando para você e dizendo o mesmo que disse a Gideão: vai nesta tua força, porque eu estarei contigo. Você pode estar escondido, com medo, sem fé, achando que o chamado acabou. Mas Deus não se esquece do que prometeu. O tempo de espera não é o tempo do esquecimento, é o tempo da preparação. Enquanto Gideão se via como o menor da sua casa, Deus via nele um libertador. Enquanto você se vê como alguém sem valor, Deus vê um instrumento de transformação. Porque Ele não enxerga o que você é agora. Ele vê o que você vai se tornar quando for moldado pelas suas mãos. Então, se hoje você sente que está sendo quebrado, lembre-se, Deus não destrói o que Ele ainda vai usar. O processo dói sim, dói muito, mas é um processo de amor. É como o ouro sendo purificado no fogo. O calor não vem para destruir o ouro, vem para tirar as impurezas. O mesmo acontece com você. Essa dor que você sente é o fogo refinador. E quando tudo isso passar, o que vai restar é algo mais puro, mais forte e mais parecido com Cristo. Deus vai te quebrar para te alinhar. Vai tirar pessoas, vai fechar portas, vai permitir perdas. Mas cada perda é um empurrão na direção do propósito. Cada porta fechada é uma correção de rota. Cada lágrima derramada é uma semente regando o que Ele está preparando para florescer. E quando a vitória chegar, porque ela vai chegar, você vai entender que foi Deus o tempo todo. Foi Ele quem te sustentou, foi Ele quem te guiou, foi Ele quem te levantou quando ninguém mais acreditava. E você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena ser quebrado, porque agora eu entendo o propósito. Se essa palavra falou com você, se você sente que está nesse processo de quebra, saiba, Deus ainda está no controle. O lagar onde Gideão se escondia se tornou o lugar do seu chamado. E o lugar onde você hoje chora pode se tornar o lugar da sua unção amanhã. A dor de hoje é o testemunho de amanhã. A fraqueza de hoje é o altar onde Deus vai manifestar sua glória. Então, não desista. Continue confiando, mesmo sem entender. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue crendo, mesmo quando tudo parece ao contrário. Porque o mesmo Deus que levantou Gideão vai levantar você. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu aceito o teu processo. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, porque Deus ainda levanta Gideões. E talvez o próximo seja você.